Existe diferença anatômica entre os brônquios? Como diferenciá-los? Você vai saber tudo isso e muito mais nesse vídeo. Essa questão, ela fala o seguinte: como é que a gente pode diferenciar o brônquio principal direito do brônquio principal esquerdo? Primeira coisa, entendendo a anatomia ali da via aérea. O que a gente consegue ver nessa peça? Tem algumas estruturas marcadas aqui, né, com números. A gente consegue ver aqui a cartilagem tireoide da laringe, a gente consegue ver aqui no 2 a traqueia, e a gente consegue ver no 3 e 4 os brônquios principais, né? No caso, o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Também são chamados de brônquios primários, porque são os primeiros. Essa bifurcação da traqueia aqui, a gente dá um nome para ela de carina. A carina é a bifurcação da traqueia que origina os brônquios principais ou brônquios primários. A partir desses brônquios primários se originam os brônquios lobares ou secundários, e depois ainda tem os brônquios que vão para cada segmento do pulmão, que são os terciários ou segmentares, tá? Então, os primários, eles vão um para cada pulmão, os lobares, um para cada lobo, e os segmentares vão para regiões específicas dos lobos, que são os segmentos pulmonares. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Outra coisa interessante é que a gente consegue ver nessa imagem que, vejam só essa linha pontilhada que aqui está. Então, vejam que nessa linha pontilhada, nós temos estruturas intrapulmonares, linha pontilhada para cá, estruturas intrapulmonares, e entre uma linha pontilhada e outra são estruturas extrapulmonares. Ou seja, estruturas que estão entre os pulmões. Entre os pulmões a gente conhece. Como é que se chama esse espaço? Mediastino. Então, o espaço compreendido entre os pulmões é o que a gente conhece como mediastino. Então, é exatamente esse o ponto exato aqui que a gente consegue visualizar. Então, fazendo uma marcação aqui, a grosso modo, seguindo a linha pontilhada, vejam só, eu tenho aqui o pulmão direito, e seguindo essa outra linha pontilhada, me perdoem aqui, tá? O pulmão esquerdo. Então, estas estruturas aqui que a gente está vendo aqui, o brônquio principal, né, está penetrando aqui no pulmão, não é isso? Aí nós temos os brônquios lobares e segmentares dentro do pulmão, tá certo? Então, esse espaço aqui, que é o espaço que a gente chama de mediastino, que é o espaço compreendido dentro do tórax, entre os pulmões. Perfeito? A pergunta é sobre diferenciar o brônquio principal direito do esquerdo. Eu sugiro que vocês façam um desenho. Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. Não tem problema. Faça do seu jeito. O seu jeito é o jeito correto. Olha só, eu estou desenhando aqui com a parte do computador aqui. Estou deslizando o dedo aqui no computador aqui para fazer esse desenho. Não estou com vergonha. Você, com seu papel e caneta, também não tenha vergonha. Faça isso também. Minha sugestão, exagere. Deixe bem exagerado o seu desenho. Por quê? Porque se você deixar ele bem exagerado, você vai saber muito bem as diferenças. Como que eu posso fazer? Ah, então você vai fazer o seguinte, você vai exagerar. Não vai fazer tão bonitinho como o desenho que está ao lado. Você vai fazer ele um pouco mais exagerado. E o que eu estou vendo aqui? Ah, exatamente a imagem da direita, só que eu estou desenhando ele aqui. Então, aqui eu tenho a traqueia, vejam bem, aqui a bifurcação da traqueia, que eu vou dar o nome de carina. Aqui eu tenho o brônquio, vou colocar B de brônquio, principal, o P, esquerdo,
beleza? Que está indo para o pulmão esquerdo, tranquilo. E aqui, o brônquio principal direito. Vejam que tá muito ruim esse desenho. Tá uma porcaria esse desenho, comparado ao outro. Mas ele tá muito mais didático. O desenho não precisa ser sempre muito bom, ele precisa ser de fácil compreensão. É isso que o desenho precisa. Então, se vocês compreenderem bem o seu desenho, você entende a questão. Vejam bem, o brônquio principal direito, ele é mais curto do que o esquerdo. O esquerdo ele está muito maior, ó. Olha como é que ele está longo. Vejam só nessa outra imagem, na imagem aqui do livro. Já dá para ver a diferença? Dá para ver. Então, o brônquio principal esquerdo, tem um comprimento maior do que o direito. O brônquio principal direito, ele é quase uma continuação da traqueia. Ele está muito mais verticalizado. Vejam aqui nessa imagem. E o brônquio principal esquerdo, ele está mais horizontalizado. O que isso significa? Quando você broncoaspira alguma coisa, geralmente vai parar no brônquio principal direito. Por quê? Porque ele é quase que uma continuidade da traqueia. Deu para entender isso? E outra coisa, ele é mais calibroso. Vejam o diâmetro do brônquio principal direito se comparado ao brônquio principal esquerdo. Nessa imagem dá para ver a diferença? Dá para ver a diferença. Todas as diferenças dá para ver na imagem do livro. Porém, se você fizer um desenho mais escandaloso, você consegue ver isso muito melhor. Então, brônquio principal direito, mais verticalizado, mais calibroso e mais curto do que o esquerdo. Sabendo disso, a gente volta para a questão e a gente consegue responder essa questão. Alternativa A diz que pela localização, pois o brônquio principal direito está dentro do pulmão e o esquerdo fora do pulmão. Ambos adentram o pulmão. Então, está fora. Né? Essa daqui. Perfeito? Alternativa B. Pelo diâmetro e trajeto, pois o brônquio principal direito tem um diâmetro menor. Não, o diâmetro é maior. Trajeto mais horizontal? Não. É mais vertical. Está fora. C. Somente o brônquio principal direito penetra no hilo pulmonar? Está errado. Por isso ele é mais suscetível à penetração de corpos estranhos? Não. No hilo pulmonar, tanto o brônquio principal direito quanto o esquerdo penetram. Então, D. Pelo diâmetro e trajeto, pois o brônquio principal direito tem um diâmetro maior e o trajeto mais vertical. Alternativa D, corretíssima. E a E. Pela localização, pois o brônquio principal direito está fora do pulmão e o esquerdo dentro do pulmão? Negativo, né? Assim como eu falei lá na alternativa A, a alternativa E também está errada. Então, quem marcou a alternativa D para essa questão, acertou. Me perdoem pela imagem que ficou travando um pouco aí durante a execução desse vídeo. Eu achei que mesmo com essa qualidade mais inferior, a gente teve muitas informações importantes e relevantes, então eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.